Shalom! Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância da mulher e suas prioridades. Quais são as nossas prioridades? Podemos refletir hoje um pouco? A gente vive num mundo onde o tempo é tão escasso às vezes e a gente acaba vivendo assim meio no automático, né? A gente levanta, toma café, trabalha, almoça, volta para casa, janta, vai dormir. E a vida acaba sendo bem automática. Se a gente não se der conta, se a gente não pensar, não refletir, a vida acaba virando isso mesmo, um automático. Será que a vida é só isso? Será que a gente vive só para trabalhar, pagar conta, dormir, comer e rejeitar a chamada do 011 no celular? A vida não pode ser só isso, mas é o que ela acaba virando se a gente não se der conta. E no dia a dia que é tão corrido, principalmente para a mulher que trabalha fora e tem que voltar para casa e tem a casa, os filhos, e isso tudo é importante, a vida física é importante, a gente precisa disso, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar conta, a gente precisa adquirir, a gente precisa fazer tudo isso, cuidar da casa, mas a gente precisa também pensar que a vida não é só isso. A vida tem algo a mais, a vida tem o lado espiritual, o lado que não é palpável, o lado que muitas vezes a gente esquece, a gente não se dá conta. Nesse último ano de pandemia, todo mundo presenciou tantas pessoas que foram embora desse mundo e tudo que elas levaram não foi nada físico. Eu conheci pessoas conhecidas, pessoas com posses, pessoas com dinheiro e tudo ficou. Então, se a gente parar para pensar, o que é mais importante? O físico ou aquilo que a gente não consegue tocar com as nossas mãos? Com certeza é o espiritual, com certeza é aquilo que vai ir para a eternidade e a gente não para pensar muitas vezes. E isso em relação à mulher, à nossa vida pessoal, como eu sempre falo, a gente não pode esquecer da nossa conexão com Deus. Hoje, a maioria das pessoas, eu falo em conexão porque é uma palavra muito comum. Todo mundo está conectado. A maioria das pessoas acorda de manhã e a primeira coisa vai pegar o celular, vai olhar se tem uma mensagem, se tem alguma coisa, porque está conectado com o mundo, com as pessoas. Mas se a gente pensasse a primeira coisa que a gente acordasse e a gente se conectasse com Deus, isso a gente aprende com os nossos sábios, com o judaísmo, e a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é agradecer pela vida, agradecer porque Deus devolveu a nossa alma. E isso é muito importante, a nossa conexão com Deus. Assim como todo mundo está no celular, que a gente possa começar a pensar, a se conectar com Deus em primeiro lugar. Isso é o mais importante, a nossa vida pessoal, porque aqui tudo vai ficar, mas e a eternidade? E quando a gente partir, o que a gente vai levar? Só as nossas atitudes boas, a conexão que a gente teve com Deus, com o nosso Criador, nesse tempo todo que a gente ficou aqui. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque se a gente não parar para pensar, a vida anda no automático e quando vê, passou, foi, e quem sabe o dia de amanhã? E na nossa casa, no nosso dia a dia, a mesma coisa. Muitas vezes eu já vi pessoas que dão muita ênfase, sabe, para o lado físico, para o lado material. É importante, mas a gente aprende com os sábios o caminho do meio, o equilíbrio. A gente precisa, nós mulheres, cuidar da casa, a gente precisa cuidar das coisas e, enfim, lidar com o físico. Mas se a gente tomar todo o tempo com o físico, não vai sobrar tempo para as outras coisas. Eu já vi pessoas que passam o final de semana todo limpando a casa, por exemplo.
não é que não tenha que limpar, sabe? Mas se você ocupar todo o teu tempo com as coisas físicas, você vai ficar cansada, quem sabe não vai ter tempo pro esposo, pros filhos. E ai de quem bagunçar a casa depois, né? Aí o tempo fecha mesmo. Mas às vezes assim, se parar para pensar, se a gente der tanta importância pro físico, pra casa, pro material, pras coisas, como fica o espiritual? Como fica o contato com o esposo, com os filhos? Como fica a, o dia a dia com as pessoas? Será que a gente vai ser lembrado? Ah, fulana era uma ótima limpadora de casa. Não é isso que vai ser lembrado e também não é isso que é o mais importante, você entende? Vai ser lembrado se foi uma boa mãe, se dava atenção para os filhos. O filho principalmente vai lembrar se a mãe tirava um tempinho, seja para brincar, para contar uma historinha, para saber como é que né, passou o dia a dia, como é que foi na escola, se está estudando em casa, enfim, ajudar nos deveres. Com o esposo a mesma coisa. Se a gente ocupar todo o tempo com tudo que é físico, se ficar todo o tempo no celular, e esse tem que tomar cuidado, porque é bem viciante, né? Toda hora no Facebook. E as pessoas que estão à volta aí, o conversar, o falar com Deus, o falar com as pessoas, os atos de bondade, ajuda, tudo isso, onde fica? Então é muito importante que a gente pare para pensar quais são as prioridades, o que é mais importante, para se organizar, para poder ocupar esse tempo da melhor forma, para não ocupar todo o tempo com tudo que é físico, com tudo que é arrumação de casa e coisas desse tipo, e celular, internet, e tirar um tempo para refletir mesmo. Precisamos ter um tempo de conexão com Deus, de conexão com as pessoas, de fazer o que é importante, o que é mais importante, que é o espiritual, que é o contato, que é a conversa. Isso precisa ficar muito claro na nossa vida. A gente precisa refletir todos os dias, para que esse dia que a gente vive, esse tempo que a gente vive, que passa tão rápido, os filhos crescem, as pessoas evoluem, enfim, mudam, e quando a gente vê, o nosso tempo passou, o nosso dia passou. E o que nós temos feito com o nosso tempo de vida, com esse presente que é a vida que Deus nos deu? Nós temos conseguido se conectar com Deus? Quando chegar na hora que todo mundo tem que chegar, como vai estar? Ah, minha casa vai estar limpa e tudo vai estar organizado, os armários de A a Z, tudo impecável. Mas o que isso vai importar no final das contas? O que isso vai fazer de diferente na nossa vida? Seja para os nossos filhos, para o nosso esposo, para os nossos familiares. Temos que equilibrar. Temos que arrumar as coisas, temos que fazer tudo que a gente precisa, comer, dormir, pagar conta, mas a gente não pode esquecer do espiritual, a gente não pode esquecer de conversar, de tirar um tempo para os filhos, para o esposo, de tirar um tempo para o lazer, de tirar um tempo para ficar com a família, tirar um tempo para falar com Deus, e isso é muito importante. Uma coisa que eu aprendi, não se estressar tanto. Às vezes não dá para fazer tudo, né? Mas faça o que é preciso, deixe a casa organizada também, não dá para deixar a casa que ninguém consegue reconhecer, né? Se é uma casa ou é um campo de guerra, mas tente organizar a casa, mas tente ter um tempo para estar com Deus, para estar com a sua família. Não dê tanta importância, sabe? Aquele copo que quebra muitas vezes, aquela baguncinha que acontece, não se estresse tanto com tudo isso. Não dê tanta importância, porque tudo isso vai passar, as pessoas são mais importantes do que as coisas.
E isso a gente precisa lembrar. As pessoas, os filhos, o esposo é mais importante do que a casa em si, física, do que as coisas físicas. Tenha então como prioridade você, sua conexão com Deus e as pessoas, mais do que as coisas que são físicas. Lembre sempre que o espiritual é mais importante que o físico e as pessoas são mais importantes que as coisas. Que você possa ter uma semana abençoada, que com a ajuda de Deus a gente possa conseguir ter sempre em mente essas prioridades e a cada dia lembrar de se conectar com Deus e de estar com a nossa família. Tchau, tchau e até a próxima!